Nódulo no fígado, o que pode ser, doutor? Olá, sou o Dr. Guilherme. Vamos falar sobre nódulos hepáticos, que são os nódulos que são desenvolvidos ali no fígado, né? Então, dentre os nódulos hepáticos mais encontrados estão os cistos, que são cistos que podem ser simples ou complexos. Tem também o hemangioma, que é basicamente um vasinho de sangue que desenvolve ali, né? É um tumor benigno de vaso sanguíneo, né? Que a gente geralmente não se preocupa, né? Não chega a ser um câncer, né? Mas é um vasinho ali que prolifera, né? Por isso que é chamado de tumor, porque ele tem uma proliferação ali e desenvolve um vasinho ali aumentado no fígado. Então, o hemangioma é muito comum de ser encontrado também. Tem também o adenoma, que é um cisto que é pré-maligno, pode desenvolver câncer. E tem a hiperplasia nodular focal, que é um nódulo que é parecido com adenoma e às vezes fica difícil de diferenciar também. Vamos falar um pouquinho sobre cada, então. Começando com o cisto hepático, né? O cisto hepático é um cisto que pode ser simples ou complexo. A gente se preocupa quando esse cisto é complexo. O que define um cisto complexo, doutor? As características dele. Se é um cisto que é irregular, se é um cisto que ele tem componente sólido e componente líquido dentro dele, né? Porque às vezes pode ter líquido dentro. Se ele tem as traves, que são formações ali dentro do cisto, né? Como se fosse uma travinha mesmo, né? Uma septação, né? Que é uma divisão ali dentro do cisto. Se ele tem essas traves, essas septações grosseiras ou finas, septações grosseiras geralmente caracterizam mais um cisto complexo, né? Que é uma característica de cisto maligno. Pode ser maligno, né? Não necessariamente. Septações finas são mais benignas. Então, são características do cisto, né? Cisto complexo tem mais chance de ser um cisto que pode ser maligno ou desenvolver algo maligno. Cistos simples geralmente são cistos benignos e são os mais encontrados dentre os nódulos no fígado. Esse cisto, basicamente, é um cisto que não geralmente tem crescimento e não precisa de acompanhamento. Esse cisto hepático simples, né, geralmente opera só se for muito grande mesmo, esteja causando algum desconforto para o paciente, né, e tem que ser bem grande mesmo, mais que 10 centímetros, por exemplo, de tamanho, esteja comprometendo outro órgão, comprimindo outro órgão, aí pode até indicar cirurgia, né, ou se o cisto for complexo, né, e alto risco de desenvolver um câncer. Outro nódulo que a gente mencionou aí, o hemangioma. O hemangioma é esse tumorzinho benigno de vaso que eu falei, que é um cisto basicamente de vaso sanguíneo, que geralmente não tem crescimento também, não depende de hormônio para crescer. O hemangioma, ele tem a indicação cirúrgica se tiver mais que 5 centímetros ou se estiver crescendo mais que 1 centímetro por ano, por exemplo. Então, o hemangioma você pode acompanhar uma vez no ano, fazer um ultrassom de abdômen e ver o tamanho desse cisto, né, desse hemangioma. Se ele estiver crescendo mais que 1 centímetro por ano, um crescimento rápido, progressivo, né, ou se ele tiver mais que 5 centímetros, aí, às vezes tem indicação até de cirurgia, deve-se ser avaliado por um cirurgião, né, cirurgião geral ou um gastrocirurgião, né, que mexe com a parte do fígado, né, e avaliar se tem a necessidade de operar ou não. Mas basicamente, na teoria, a indicação de se avaliar a cirurgia para cisto, né, para hemangioma acima de 5 centímetros, né? Por que mais que 5 centímetros, doutor? Porque acima de 5 centímetros foi visto que tem um aumento do risco de sangramento, né, desse hemangioma, desse cisto romper e sangrar, que é perigoso, né? Outro tipo de nódulo que a gente mencionou aí é o adenoma. O adenoma, ele é um cisto que pode virar um câncer se não cuidar, então tem que acompanhar, dependendo até operar para tirar e evitar de ele elevar um câncer, né? O adenoma, ele é dependente de hormônio, então assim, as mulheres, né, em idade fértil que tem alta produção de estrogênio, né? O estrogênio que alimenta esse adenoma, então ele é dependente de hormônio. Enquanto a mulher estiver produzindo estrogênio, né, até a menopausa, esse adenoma ele pode evoluir, ele pode crescer. Quando é um adenoma de risco alto para evoluir a câncer, com crescimento rápido, progressivo, aí indica-se o tratamento desse adenoma, né, seja cirúrgico ou não.
A hiperplasia nodular focal, que é um outro tipo de nódulo, né, é um nódulo muito parecido com o adenoma e às vezes é necessário realizar ali até a ressonância com contraste para conseguir diferenciar o adenoma da hiperplasia nodular focal. Essa hiperplasia nodular focal geralmente não é igual ao adenoma, que pode desenvolver um câncer, né? E tem características diferentes que geralmente é vista ali mais na ressonância magnética. Então, é um nódulo também que deve ser acompanhado, né? Mas o pior, né, dos nódulos, dos cistos aí que eu mencionei é o adenoma, que ele tem mais risco de malignização, né, de virar um câncer. Então, esse deve ser acompanhado e às vezes tratado cirurgicamente ou não cirurgicamente. Então é isso, esses são os principais cistos encontrados no fígado, né? Seja cisto simples ou complexo, seja hemangioma, seja um adenoma ou uma hiperplasia nodular focal. Esses são os principais nódulos hepáticos, né? Porque quando a gente fala cisto, popularmente pode ser qualquer um desses, né? Mas cisto se refere apenas a esse cisto que eu falei para vocês, que é simples ou complexo, e são os mais comuns de ser achados e geralmente benignos, né? Quando simples e pequenos. Pode-se ter mais de um cisto também, né? E geralmente não muda o tratamento, que é mais o acompanhamento mesmo com o exame de ultrassom, certo? Às vezes é preciso realizar aí algum outro exame, seja tomografia com contraste ou ressonância, para ver melhor esse cisto e ver as características dele que eu falei para vocês, se é simples ou complexos, né? São as septações, entre outros achados, o formato do cisto, se ele tem alguma irregularidade, se os septos são grosseiros ou não, né, se ele tem líquido ou não dentro, junto com componente sólido, dentre outras características, né, que favorecem a ser um cisto complexo, um cisto que tem risco de evoluir a câncer. Então é isso, esses são os nódulos hepáticos, espero que eu tenha esclarecido um pouquinho para vocês e sempre ficar atento e acompanhar com o seu gastroenterologista esses tipos de nódulos, né, principalmente o adenoma gástrico, né. Certo, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, compartilhem com seus amigos, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e não perca os próximos vídeos para mais dicas de gastro. Um grande abraço.